Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Bom, meu nome é Elida Félix dos Reis, sou advogada, escritora de ficção literária e se você é novo por aqui, fique sabendo que todo dia 1º de cada mês eu trago informações jurídicas importantíssimas para a nossa sociedade, onde eu apresento casos reais que entraram aqui no nosso escritório e apresento também como o judiciário veio julgando esses casos. E hoje o caso que vai ser apresentado vai ser relacionado à questão da dispensa discriminatória. Mas afinal, o que é dispensa discriminatória, você sabe? Bom, a dispensa discriminatória, ela se dá e é reconhecida pelo Poder Judiciário quando um empregado que já trabalha em uma empresa ou talvez esse empregado foi contratado pela empresa, vai iniciar o primeiro dia de trabalho dele, que é o caso que ocorreu aqui, que vai ser relatado para vocês. De repente, a empresa descobre alguma situação dessa pessoa, algo da vida íntima da pessoa e discrimina essa pessoa. Mas esse fato, ele é irrelevante para o trabalho da pessoa. É um fato que apenas discrimina a outra pessoa. Isso ocorre muito de forma subjetiva, como nesse caso que eu vou narrar agora. Ocorre também por questão racial, por questão de opção sexual, por questões de doença que a pessoa pode adquirir durante o contrato de trabalho e a pessoa simplesmente é rejeitada pelo empregador depois que toma conhecimento dessa doença. Então são situações, infelizmente, que acabam atrapalhando todo o contexto social. Porque se uma pessoa que necessita de um trabalho e uma empresa que hoje em dia tem um poder até maior às vezes do que um estado, porque existem empresas no nosso país e no mundo, aliás, que às vezes têm um capital econômico e financeiro muito maior do que municípios, do que estados. E essas empresas, elas não têm como função apenas ter lucro. A principal função de uma empresa no nosso estado é gerar emprego, porque gerando emprego, ela vai estar dando capacidade para que todas as pessoas tenham seus direitos fundamentais garantidos. E se uma empresa acaba discriminando pessoas que têm total capacidade para o trabalho, mas em função, às vezes, da sua religião, da sua opção sexual, da sua cor, da sua incapacidade econômica e financeira, imagina só a que ponto vai chegar a nossa sociedade. Então vamos lá, depois de apresentar essas informações, eu vou passar para o caso prático de hoje, em que uma pessoa, o meu cliente no caso, ele foi chamado para trabalhar em uma certa empresa, uma empresa multinacional. Bom, ele passou por todos os testes dessa empresa, ele foi devidamente contratado pela empresa e foi para o seu primeiro dia de trabalho, tudo certinho. Ah, lembrando que esse meu cliente, ele abandonou assim, né? Ele pediu demissão de um outro emprego para concorrer à vaga desta empresa. Tudo certinho, passou em todas as seleções, obteve êxito em tudo, afinal é um excelente profissional naquilo que a empresa necessitava e ele foi, enfim, contratado pela empresa. Ocorre que, no dia que ele foi contratado pela empresa, a empresa pediu que ele levasse para ela o título de eleitor dele. E ele não possuía o título de eleitor naquele momento e ele teve que pedir à juíza de um processo que ele está respondendo que apresentasse o motivo para a empresa pelo qual ele não tinha a capacidade de apresentar o título de eleitor. No momento em que o meu cliente pegou essa informação da juíza, informando que ele não poderia ter o título de eleitor dele naquele momento, simplesmente a empresa disse a ele: olha, você não pode mais trabalhar aqui na empresa, pode juntar tudo que for seu e vai embora, porque você está respondendo a um processo. E nós não contratamos funcionários que respondem a processo. No caso, gente, só para vocês entenderem, é um processo criminal. Mas essa pessoa, ela ainda não foi condenada pelo Poder Judiciário, ela simplesmente está sendo processada, ela vai ter todo o direito dela de responder ao processo, enfim. E não é nenhum caso, assim, de uma aberração extrema. É um caso simples, uma coisa boba e, de um certo modo, de um grau muito irrelevante dentro das questões criminais que temos no nosso país. Bom, essa pessoa, na mesma hora, ficou totalmente sem graça, informou que, embora ele estivesse sendo réu naquele processo, ele não tinha nada a ver com aquela situação,
e que ele iria comprovar que ele era uma vítima da situação que estava ocorrendo. Enfim, diante disso, a empresa não quis saber e o demitiu. Passou algum tempo, um ano, e o meu cliente veio até mim através de informações que foram passadas para ele sobre o meu trabalho e nós entramos com essa ação judicial. Bom, o que a empresa fez? A empresa, na contestação dela, informou que ela jamais faria isso, que ela nunca agiria dessa maneira e que ela não cometeu uma dispensa discriminatória, mas que a empresa estava passando por uma situação econômica naquele momento muito ruim e que todos os candidatos daquela seleção, da qual ele participou, não foram contratados, inclusive ele. Só que a empresa não apresentou nenhuma prova contrária. A juíza, na nossa audiência de instrução e julgamento, ela observou, porque nós apresentamos todas as provas que tínhamos, que ele havia sido de fato contratado, que foi dispensado no primeiro dia, após apresentar o documento que informava que ele tinha um processo criminal em face dele. A juíza, então, ao ouvir a testemunha da empresa simplesmente foi totalmente a favor ao meu cliente, quando eu fiz algumas perguntas para a testemunha, demonstrando que a história que a empresa apresentou na defesa dela não condizia com a realidade, porque a empresa, muito pelo contrário, não estava passando por nenhum problema financeiro e econômico. E naquele momento em que ela disse que não contratou nenhum outro empregado para iniciar o trabalho na empresa, ela tinha acabado de contar uma mentira para o Poder Judiciário, porque conseguimos comprovar que daquela seleção ela contratou outros funcionários, apenas descartou o meu cliente. Diante disso, gente, não tenha dúvida, a empresa foi condenada a ressarcir o meu cliente por todos os danos que ocasionou a ele. Por quê, gente? Isso é um ato muito grave, isso não pode ocorrer, porque imagina se uma pessoa que cometeu um crime e a ideia de uma pena no nosso país, como em todo o país, é ressocializar aquela pessoa. Se uma empresa, que é aquela que tem a possibilidade de gerar emprego, de gerar renda para aquela pessoa, de repente começa a discriminar essa pessoa dizendo que ela não pode trabalhar, o que essa empresa vai estar fazendo? Ela vai estar gerando um caos social, porque essa pessoa que cometeu um crime, recebe um não quando quer trabalhar, simplesmente o que vai ocorrer? A probabilidade dessa pessoa voltar para o crime é maior e não vai haver ressocialização. Isso afeta a mim, afeta você, afeta toda a sociedade, porque essa pessoa pode ser a pessoa que amanhã ou depois vai estar cometendo outro crime contra mim, contra você, contra todos nós. Então a empresa, gente, hoje em dia, ela tem total responsabilidade em trazer essa dignidade para a sociedade. Então todas as pessoas que passam por situações assim têm que sim buscar o Poder Judiciário, têm que procurar o seu advogado de confiança e promover uma ação, porque as empresas são condenadas. Primeiro, para que vocês fiquem sabendo do direito de vocês, a empresa que comete isso, ela é obrigada a reintegrar o funcionário. O que é reintegrar? Voltar você para o cargo ao qual você foi dispensado, obrigatoriamente, quando é comprovada essa situação. Só que essa reintegração, o empregado não é obrigado a aceitar. Ele pode escolher voltar para o trabalho ou pode escolher receber uma indenização. No caso do meu cliente, ele preferiu uma indenização porque atualmente ele já está trabalhando em outra empresa e não tem interesse de voltar para essa. Então, a juíza optou por aquilo que meu cliente desejou, que é realmente ter o valor de um pagamento de dano moral. Mas também aquela pessoa que decide ser reintegrada à empresa, além dela ser reintegrada, ela também é ressarcida por um valor de dano moral. Então, gente, é isso. Fiquem atentos. Eu costumo falar, e essa é a maior verdade, o direito não socorre aos que dormem. Todos nós possuímos direitos, mas para você garantir os seus, para você fazer valer a lei da forma correta, você tem que sim buscar e correr atrás do Poder Judiciário. Se você já passou por isso ou está passando e gostaria de que o seu caso fosse analisado por mim, eu sempre coloco o WhatsApp aqui embaixo. Então você pode entrar em contato, me narrar o seu caso, que eu vou passar todas as informações necessárias, tá bom? É isso, gente. Quem tiver qualquer dúvida pode me chamar pelo WhatsApp, que vai ser um prazer respondê-los. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.